Amores, vamos dar continuidade a mais uma aula, certo? De ciências agora, que vai da página 25 a 28 no módulo 2, certo? Vocês já assistiram o vídeo que fala sobre conduta ambiental flora. Preservação da flora, certo? Que vem ser isso. Preservação tanto da flora como da fauna, ela evita o desequilíbrio ecológico, certo? Flora é o conjunto de plantas de uma região. E fauna é o conjunto de animais. A vegetação, certo? As plantinhas, ela tem um papel muito importante nas nossas vidas. Por quê? Porque precisamos delas, né? Retiramos os alimentos, o vestuário e assim vai, certo? A vegetação, ela tem um papel na manutenção do clima, certo? Atualmente, as pessoas estão muito preocupadas com a sustentabilidade, certo? Em produzir sem destruir. Por que produzir sem destruir? Porque o ser humano, ele retira os produtos da natureza, certo? Que precisa da natureza, como legumes, como as frutas, né? Legumes, frutas e verduras, eles retiram da natureza e esquece de fazer um novo plantio, certo? Quando nós retiramos uma determinada planta para fazer alguma coisa, nós temos que fazer novos plantios, porque senão, com o tempo, essa plantinha irá ficar em extinção, certo? Então, o ser humano explora tanto o meio ambiente, né, que daqui a pouco nós iremos ficar sem as nossas plantinhas. E nós precisamos da nossa plantinha para a nossa sobrevivência, certo? Urbano escutou com atenção todas as explicações sobre os cuidados com as plantas e quis saber como preservar o conjunto de plantas da região onde mora, chamado de flora, né? A professora Cláudia explicou que a destruição de grandes áreas para a ampliação de pastagem e até mesmo a construção de casas afeta diretamente as espécies vegetais, que, diferentemente dos animais, não podem procurar uma nova área para viver. Olha só, as plantinhas elas são fixas no lugar, né? Elas não podem sair andando para procurar outro ambiente de sobrevivência. É diferente do animal. O animalzinho, se ele se sente acuado, ameaçado, ele procura um outro ambiente para viver. Então, o homem com as suas produções de gado, essas coisas, eles fazem as pastagens. Quando eles fazem as pastagens, eles fazem a destruição. Eles fazem o desmatamento, eles derrubam as árvores. E com isso, eles prejudicam o meio ambiente, certo? Olha só. A ampliação de pastos para a criação de animais é responsável pela destruição do ambiente onde vivem muitas espécies vegetais. A flora, assim como a fauna, conjunto de animais, infelizmente, possui extensa lista de espécies ameaçadas de extinção, ou seja, que correm o risco de desaparecer completamente do nosso planeta. Esse risco está diretamente relacionado à ação humana, que polui e destrói o meio ambiente. Também a caça e a exploração intensa dos recursos naturais, né? O homem, que ele polui o ambiente, né? Quando ele faz as indústrias que jogam o material nos rios, mares e lagos, não é isso? E também, né, os recursos naturais que eles tiram da natureza e não lembram de fazer o novo plantio, não é isso? Então, tem muitos recursos naturais que nós tiramos da natureza que precisa ser plantado, certo? Vamos observar aqui. O pinheiro do Paraná, o jequitibá e a violeta da montanha, da esquerda para a direita, são exemplos de plantas ameaçadas de extinção no Brasil. Então, olha só, essas plantinhas foram tão retiradas, né? Tão derrubadas que elas estão ameaçadas de extinção. Existem poucas plantinhas dessas. Vamos fazer o seguinte, para relembrar, né?
a gente fazer um plantio, nós iremos fazer uma experiência. A tia Patrícia trouxe um pedacinho, né, de garrafa PET. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar algodão, certo? Vão colocar nesse pedacinho de garrafa PET. Olha só. Colocaram. Vocês irão colocar alguns grãozinhos de feijão. Certo? Vamos dar alguns grãozinhos de feijão. Ó. Vamos colocar um pouquinho de água. Certo? E vocês vão observar o desenvolvimento dessa plantinha. Certo? Lembrando que ela precisa de quê? Da luz solar, né? E de água, certo? Não esqueçam de olhar e colocar água todos os dias, certo, meus amores? Terceiro, nas imagens acima, você pode ver alguma espécie de plantas ameaçadas de extinção. O que é necessário para fazer para preservá-las? Troque ideias com os colegas e depois anote as conclusões a que chegaram, certo? O que é preciso fazer para preservar as plantinhas. Aí vocês anotam. Página 26. Todos nós podemos fazer a nossa parte para a preservação das plantas. O que você acha que pode fazer no lugar onde vive? O que é que vocês acham que pode fazer para preservar as plantas no lugar onde vocês vivem? Então, crianças, gostaram do passeio? Saber mais sobre a importância das plantas aumenta nossas responsabilidades com ela. Eu adorei! Exercitando. Primeiro, quando chegou em casa, Anita foi ler um poema escrito de forma bem diferente. Leia você também. Era uma vez uma história. Na história, um vaso de plantas. No vaso de plantas, um sapo. No sapo, uma coroa. Na coroa, uma flor. Na flor, uma abelha. Que fazia cócegas na flor da coroa, do sapo, do vaso de plantas da história era uma vez. Autor desconhecido. Vamos para a página 27. O texto que você acabou de ler é chamado de poema acumulativo, pois vários elementos vão se somando na história, certo? Letra A. Quais são os elementos que vão se acumulando nessa história? Aí vocês vão lá no poema observar os elementos que estão se acumulando no poema e escrever aí. Letra B. Se você pudesse acrescentar um elemento à história que se relacionasse com o que você estudou no capítulo, qual seria? Aí vocês acrescentam um elemento aí e registram. Letra C. Crie uma frase para a história, encaixando nela esses elementos. Certo? Olha só, gente. Agora, nós vamos relembrar o seguinte. As plantas nos produzem várias coisas, né? Olha só. A madeira, ela serve para fazer portas, mesas, jarros, certo? Olha só. Retiramos do látex a borracha, certo? Retiramos do eucalipto o papel, certo? Retiramos da lavanda os perfumes. Do algodão fazemos roupas, certo? Da soja fazemos óleo. Do cacau
fazemos o quê? O chocolate, que é uma delícia. O capim dourado serve para fazer brincos, né? Vasos, essas coisas. As frutas, legumes e verduras servem para a nossa alimentação. A fibra serve para fazer os tapetes. E o babaçu serve para fazer os telhados das casas indígenas, certo? Segundo, muitos produtos que usamos no dia a dia são de origem vegetal. Ligue cada produto abaixo a sua origem. Então, vocês irão observar as imagens e vão ligar cada produto à sua origem, certo? Terceiro, uma planta muito utilizada na fabricação de produtos no dia a dia é a cana-de-açúcar. Você sabe quais são os produtos de origem dessa planta? Canavieira. Troque ideias com os colegas e dê ao menos 2 exemplos. Então, vocês vão procurar saber quais são os produtos feitos com a cana-de-açúcar e vão escrever aí, certo? Vamos para a página 28. Quarto, para cultivar plantas em casa, são necessários alguns cuidados relacionados a elementos da natureza. Converse com os colegas e o professor sobre eles. Depois pesquise e escreva quais são os cuidados relativos a cada um desses elementos no espaço abaixo. Olha só, elementos da natureza, certo? A luz. Aí os cuidados. A água, certo? Porque a planta precisa de luz. Aí os cuidados. Porque a plantinha precisa de água. Aí você vai escrever aí os cuidados, porque a plantinha precisa de água. Porque a plantinha precisa de terra. Aí vocês vão escrever aí porque a plantinha precisa de terra. Porque a plantinha precisa de ar. Aí vocês vão escrever aí. A plantinha precisa de ar por isso, isso e isso. Certo? Quinto, o que devemos fazer para respeitar e preservar as plantas dos parques, jardins públicos, praças e matas da região em que vivemos? Aí vocês vão registrar aí, certo, meus amores? Aqui nós encerramos a nossa aula de ciências. Espero por vocês amanhã. Fiquem com Deus. Beijos.